Eu quero lembrar o nome e não consigo. Márcia, desculpe Márcia, mas eu não gravo o nome. A única pessoa que eu oro todo dia para não esquecer o nome é da minha mulher. Ou trocar, que é pior ainda, né? Então, a Márcia e o Marcelo, eles têm uma importância muito grande na vida da nossa igreja. Cerca de 12 anos atrás, aproximadamente, né? Rapidamente, eu quase não acredito nisso, mas é verdade. Eles começaram a fazer o trabalho com o Sebastião e a Suzana, do Casados para Sempre. E ministraram a eles na sua casa, onde eles faziam o curso. E o Tião nem era convertido. A sua esposa, membro da nossa igreja, e fizeram, muito animados, falaram várias vezes. Eu já calejado de fazer encontro de casais, eu pensava que era a mesma coisa, que era encontro de casais. Até que um dia, Suzana encheu tanta paciência que eu disse assim, bom, eu vou excluir essa mulher da igreja, eu vou ter que ver o vídeo que ela... Aí entrei lá no site, fiz uma pesquisa, e na medida que eu fui vendo o trabalho, eu fui ficando apaixonado, e vi que era um trabalho extremamente sério, diferente de tudo que eu tinha aprendido. Me empolguei, fui fazer também o curso, Casados para Sempre, e a partir daí, esse trabalho trouxe à nossa igreja uma estabilidade muito grande, porque se o lar é estável, a igreja também passa a ser estável. Então, houve uma mudança na cara da nossa igreja em termos de pessoas comprometidas verdadeiramente com o Evangelho. Porque há muita jogo de aparência nas igrejas. Você às vezes olha um casal na igreja, esse casal deve ser maravilhoso. Você vai verificar, não é nada daquilo, uma porção de problemas, de situações que não são resolvidas, que precisam ser resolvidas, e as pessoas vão para o culto adorar, e vão participam da ceia com aqueles problemas, e a igreja vai enfraquecendo, porque o pecado, quando ele se estabelece na igreja, ele vai enfraquecendo a igreja. E na medida que ele vai sendo tratado através da palavra de Deus, do perdão, de tudo que o curso vai, então isso começa essa cura dentro do casamento, que passa para a família e consequentemente acontece também na igreja. Foi uma bênção. Eu quero mais uma vez agradecer, eu quero recebê-los aqui agora, aplaudindo ao Senhor pela vida deles, amém? Desculpe, Márcia, mas essa não dá. Tá? Não, pior não é isso. Às vezes eu quero lembrar o nome de um diácono que está comigo há sei quantos anos, eu não lembro. Então eu peço perdão aos irmãos, porque a genética aqui está falhando em alguma coisa, ou a velhice, eu não sei. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou tirar uma foto aqui. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Amém? Eu sou Marcelo da Márcia. E eu sou a Márcia do Marcelo. E nós somos Casados para sempre. Então, queridos e amados, né, é tão prazeroso estar aqui com vocês, né, ver rostinhos que nós caminhamos por um bom tempo. É uma alegria enorme no nosso coração. Nós nos sentimos em casa. Nós sempre estamos, né, em contato por conta do ministério também do MMI. Nós contamos também com uma equipe aqui dessa igreja que nos ajuda nos eventos que nós organizamos. Então, assim, nós estreitamos nossos laços mais e mais com essa igreja, com os irmãos daqui. E por isso nós amamos estar aqui. É um prazer enorme, depois da consagração do Marcelo como pastor, nós estarmos aqui também. Porque é um momento assim, de compartilhar com vocês esse novo momento da nossa vida. E hoje ele vai pregar, não vou estar pregando junto com ele, mas Deus colocou algo no meu coração, né? Rapidinho, curtinho, até falei com ele, deixa eu falar só 5 minutinhos.
né, para estar assim compartilhando com vocês. Eu creio que Deus ministra na vida dos pregadores antes que eles possam estar falando para o povo, né, para aqueles que os ouvem. E Deus tem ministrado muito na nossa vida, tem ministrado muito na minha vida. E tem uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, que falou profundamente comigo, e que é um divisor de águas na vida de uma família. Então, eu queria que vocês abrissem em Marcos 4, perdão, Marcos 3, Marcos 4 mesmo, peraí, gente, Marcos 3, a partir do 20. Amém? Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E versículo 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então, queridos, que Deus possa ministrar ao coração de cada um de vocês, que haja unidade no meio de vocês como casal, como família. Deus, ele se move na unidade do seu povo. Existem várias passagens na palavra que exemplificam isso. Nós temos até mesmo na Torre de Babel, né, quando Deus viu que havia unidade entre aquele povo, ele confundiu as línguas. Em Atos 1,14, o povo ele perseverava unânime em oração quando Deus agiu no meio daquele povo. Em 2 Crônicas também tem uma passagem que fala que os sacerdotes que levantaram a sua voz em uníssono. Então existem várias passagens, não vou estar me estendendo aqui, mas a unidade, né? Quando uma família, quando um casal, ele se move em acordo, em comunhão, em perdão. Então, que Deus assim ministre a vida de vocês, como família, como casal, como Ele tem ministrado na nossa vida, que nós precisamos dessa unidade para que possamos avançar em Cristo, amém? Que Deus abençoe, que Deus possa fluir através da vida do meu marido, trazendo a palavra dele ao coração de todos nós. Amém? Deixa a gente se apresentar mais um pouquinho também, né? Nós somos pastores na Igreja Batista Zona Norte, em Vila Isabel. Trabalhamos com Casados para Sempre, né, como já foi dito aqui, já desde o ano 2000. Aliás, nós temos uma história, na verdade, que a nossa vida, né, ela começou basicamente pelo Casados para Sempre. Né? Não sei se o pastor lembra desse testemunho nosso, que nós morávamos no Rio de Janeiro em 1998 e fizemos o Casados para Sempre em Nova Friburgo. Quarta-feira à noite. Nós íamos e voltávamos. Todas as quartas-feiras, né, durante 14 semanas, e aquilo ali realmente mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou a história da nossa família, da nossa casa, né? Ou seja, trouxe uma mudança muito grande para a nossa vida, queridos. Então vale a pena investir no casamento de vocês, vale a pena investir na família de vocês, amém? Então, vou pregar sozinha, ela já pregou aqui, né? Ela prega muito melhor que eu, mas hoje... Amados, curva sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, Pai amado, glorificado seja teu santo nome, Deus. Glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta manhã, Senhor, por tudo aquilo que tu já ministraste aos nossos corações aqui neste lugar, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai,
Clamamos a Ti, Senhor. Continua, Senhor, ministrando as nossas vidas. Continua falando a cada coração aqui presente, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor amado, de maneira poderosa aqui nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que seja uma manhã de cura, Senhor, de quebrantamento, Pai, de libertação para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu oro, Pai, e agradeço no santo nome de Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém, Jesus. Queridos, eu estou com um pouquinho de pigarro aqui, causa de uma gripe, tá? Que eu acabei de sair dela. Então, se eu, alguma coisinha assim, eu vou tentar não tossir de todas as formas. Até chupei algumas pastilhas ali já, mas vai dar tudo certo. Amados, o tema, desse mês de vocês, algo bem interessante. O pastor me passou, família, problemas e soluções. E eu fiquei pensando, meditando, orando a Deus. Falei, poxa, problemas e soluções, quanta coisa que se pode falar. Na verdade, dá para você começar a pregar na segunda-feira, e virar um mês pregando. Porque o que mais tem na família pode dizer problema e solução para os problemas. Aí eu fiquei orando, Senhor, me dê, eu não quero falar muito de problemas, na verdade. Não quero ficar falando de... Porque problemas, todo mundo tem aqui, não tem? Quem tem problema aí? Levanta a mão. Ó, eu estou com a minha levantada aqui, primeirão aqui. Então, é problema, e problema em família, a gente já conhece bem. De certa forma, estamos até meio calejados sobre essa questão dos problemas. Falei, Senhor, então não vou falar muito de problema não, mas quero falar de solução. Falei, mas solução também são muitas. E fiquei, meditando nessa palavra, nesse tema. E aí Deus trouxe no meu coração um assunto que ele é assim fundamental para nós que somos cristãos. Nós que andamos com Jesus. Ele é a essência, uma das essências principais do Evangelho de Cristo. E esse assunto também, ele é um grande ajudador, vamos assim dizer, de solução de problemas. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família, aliás, em todas as áreas da nossa vida. Esse assunto chama-se perdão. Então, o tema dessa mensagem, para quem gosta de anotar, é perdão, uma solução para os problemas familiares, O menino lá do Data Show, ele a gente vai estar tentando aqui sincronizar. Eu dei uma tarefa difícil para ele. Eu falei, não vou ficar assim não, porque senão me perco aqui. Você vai tentando me acompanhar. Eu vou falando e você vai adivinhando onde eu estou. Amados, então abra sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 12 ao verso 15. Todo mundo achou? Amém? Então diz assim, no verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amém, queridos? Amados, nosso texto base aí, que a gente acabou de ler, Colossenses 3, de 12 a 15, nesse texto aí nós encontramos aí algumas soluções já para os relacionamentos existentes em nossas vidas.
e os relacionamentos familiares também. Eu costumo dizer que essas soluções apresentadas, elas são chaves. São chaves preciosas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento à semelhança de Cristo, que todo cristão deve praticar no seu dia a dia. E quais são essas chaves que a gente viu ali, né? Ali diz para suportar uns aos outros. Ali diz também para perdoar uns aos outros. E ali diz também para amar. Essas três chaves, elas são fundamentais para a nossa vida. Suportar aqui, fazendo um parêntese, não é muitas vezes que nem a gente usa no nosso dia a dia, né? Às vezes fala assim, você ama aquela pessoa? Não, não amo não, mas eu suporto. Não é suportar no sentido de aturar o sujeito. Suportar aqui é no sentido de dar suporte, né? De sustentar ali, né? De dar suporte, apoiar. Então esse é o sentido de suportar. E queridos, essa passagem fala de amor também, que o amor ali é o vínculo da perfeição. Às vezes quando a gente pensa em amor, muitas vezes a gente se liga só em sentimento, não é verdade? Porque amor como substantivo abstrato, você fala assim, poxa. Mas existe um verbo que vem dessa palavra, que se chama o verbo amar. E amar, como verbo, significa ação, significa atitude. E atitudes que a Bíblia nos ensina, né, desde Gênesis a Apocalipse. Atitudes de suportar, atitude de ajudar, atitude de perdoar, de andar junto, de caminhar junto. Ou seja, existem várias atitudes que expressam o amor. Mas eu creio, queridos, que uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos dar a alguém, qualquer pessoa, chama-se perdão. Então eu creio que a maior demonstração de amor que a gente possa dar chama-se perdão. E foi exatamente aquilo que Deus também fez conosco, não é verdade? Então, amados, é da mesma forma que o amor possui um verbo, que é amar, o perdão possui um verbo que é perdoar. Viu? O pessoal bom de português, eu gostei, ó. Tá afinadinho aí, irmão. Então, queridos, perdoar, da mesma forma que amar, não é um sentimento, e sim uma atitude. Então, queridos, como eu disse no início, dessas chaves apresentadas aí nesse texto de Colossenses, nós vamos focar exatamente nessa que eu considero sendo uma das principais essências do Evangelho de Cristo, que se chama perdão. Amados, sem a prática do perdão, o cristão não consegue viver a plenitude de Deus. Não consegue. Não consegue. Você não consegue. Eu costumo dizer o seguinte: você não consegue ser um cristão de verdade se você não for um perdoador, se você não praticar perdão. Porque essa é uma das essências do Evangelho. Foi um dos maiores exemplos que Cristo deixou para nós, queridos. Então vamos ver um pouquinho sobre perdão. Primeiramente, o perdão é um padrão estabelecido por Deus. Então esse padrão aí, o padrão é de Deus. Deus, por exemplo, Ele nos ensina isso e nos dá aí a maior demonstração, né, de amor, quando através do sacrifício de seu Filho Jesus na cruz, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Não é verdade? Alguém fez alguma coisa aí para merecer isso?
Amém, ninguém levantou a mão, graças a Deus. Ou seja, queridos, fomos perdoados por Jesus, né, pelo sangue de Cristo, fomos lavados, fomos redimidos e não fizemos absolutamente nada para merecer isso. Eu não merecia, queridos, eu, Marcelo, não merecia uma gota do sacrifício de Jesus. Mas pelo amor de Deus, Ele enviou o seu Filho, que derramou e deu a sua vida, né, por mim, né, por você, por cada um que está sentado aqui. Essa, amados, é a maior demonstração de amor que existe em todo o universo. E com isso Ele nos perdoou, né, amados? Mas falar de perdão é fácil, não é verdade? Muitas vezes a gente fala de perdão. O que eu estou falando aqui essa manhã, com certeza não é novidade para ninguém aqui. Eu tenho certeza disso. Mas praticar o perdão, queridos, é difícil. É difícil. Muitas vezes a gente vai guardando mágoas dentro do nosso coração que a gente considera ser justificáveis. E a gente vai se justificando. Muitas vezes a esposa ou o cônjuge faz algo com você, fala assim, poxa vida, né, o meu cônjuge não podia ter mentido para mim desse jeito, não podia ter me enganado. E você fica ali com aquele rancor, com aquela dor dentro do seu coração, e você não consegue perdoar, porque você acha que você não merecia aquilo. E você diz assim, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Meu cônjuge não podia ter feito isso comigo, meu filho não podia ter feito isso comigo, meu pai não podia ter feito isso comigo, minha mãe não podia ter feito isso comigo. E por aí vai. E nós vamos guardando mágoas dentro do nosso coração, querido, que vão se tornando fortalezas demoníacas. E são mágoas que a gente vai justificando e alimentando a cada dia. Mas o padrão de Deus é perdoar. Muitas pessoas dizem, amados, que não sente que devem perdoar. Eu já conversei inclusive com pastores que falam assim, irmão, eu estou orando para Deus me mostrar quando eu devo perdoar. Quando eu tenho intimidade eu falo, irmão, você vai orar a vida inteira, né? Está escrito lá na palavra já, né? Eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Olha que frase, né? Não estou sentindo que eu devo perdoar. Não vai sentir nunca, irmão. A mágoa está aí dentro, né? Está doendo, dói pra caramba, é chato, é ruim. Como é que você vai sentir alguma coisa boa para querer perdoar? Você acabou de ser magoado, acabou de ser ferido, você vai, poxa, eu estou tão alegre por ser magoado, por ser ferido, poxa, foi tão bom. Poxa, eu vou lá perdoar ele. Poxa, obrigado, irmão. Obrigado por você ter me magoado, obrigado por você ter me ferido, porque você agora me faz assim, ser mais parecido com Jesus, entendeu? É assim que a gente faz? Não, né? Ninguém faz isso, né, queridos? Ninguém faz isso. Por quê? Porque dói. A gente chora, a gente fica triste. E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Em Mateus 6, no verso 14 e 15, o que a Bíblia diz sobre perdoar? Diz assim, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, queridos, esse padrão de perdoar aos outros, né, e o Pai nos perdoar, foi estabelecido por quem? Por Deus. Está escrito na palavra dele, não fui eu que escrevi, não foi nenhum de vocês, foi ele. E a gente nota esse padrão, né, claramente em vários outros textos da Escritura. No próprio Pai Nosso mesmo, Jesus nos ensinando a orar. Jesus fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A parábola do servo incompassivo, lá em Mateus 18, né, de 23 a 35, que é aquele servo que foi perdoado pelo seu rei de uma grande dívida. Uma dívida, podemos dizer assim, milionária, ou bilionária. E ele saiu dali, encontrou o seu conservo, que devia, vamos dizer assim, uns 2 reais para ele. E ele pegou o cara,
cobrou a dívida de R$2, bateu no cara, falou, cara, você tem que pagar esses R$2. Acabou de receber um grande perdão. E ali o seu senhor fica sabendo, né? E pega ele, entrega ele para os torturadores. Me ajuda aqui, querido. Obrigado. Então, amados, esse padrão foi um padrão estabelecido por Deus. Ou seja, Deus só vai podendo nos perdoar à medida que estamos dispostos a perdoar os outros. Ou seja, olha que coisa tremenda. Ó. A expectativa de Deus, querido, quanto à nossa atitude de perdoar, ela é tão intensa, ela é tão grande, né, que após nós nos tornarmos conscientes do grande perdão que a gente recebeu de Deus, né, Deus passa a esperar que nós, cada um de nós, por livre e espontânea vontade, comece a oferecer a mesma graça, né, imerecida para aquelas pessoas que nos ofendem. Ou seja, a expectativa de Deus é que nós que recebemos essa graça, nós por livre e espontânea vontade, né, começamos a transmitir essa graça do perdão a outras pessoas que não merecem também. Mas, por que então que temos tanta dificuldade em perdoar? Por quê? Foi um padrão estabelecido por Deus, está na palavra dele. Então por que é tão difícil? Deus errou? Esqueceu lá nos ajustes final, controle de qualidade, na hora que a gente passou lá, esqueceu de dar uma afinadinha melhor no negócio? Não, né? Temos dificuldade de perdoar, sim, porque perdão, queridos, é um ato nada natural para o ser humano. Verdade. Não é uma coisa natural. Como eu disse aqui, a gente não sai alegre querendo perdoar. E não importa para onde a gente olha, a gente não vê perdão como uma característica espontânea e natural na própria natureza. Nos animais, a cadeia alimentar, um brigando, um comendo o outro, né, lá. E a gente vê ali que é a lei sempre do mais forte. No mundo secular, nas instituições financeiras, trabalho, né, instituições educacionais, carreira profissional, é só competição, um querendo ser melhor do que o outro. Então, queridos, todos os lados que a gente olha, nós não conseguimos ver perdão como uma coisa espontânea, como uma coisa natural. Algo tão interessante que ninguém precisa ensinar, por exemplo, o ser humano a ser vingativo, não é verdade? Pega uma criancinha, 2 anos, belisca ela, bota outra criança para beliscar, ela vai olhar e vai beliscar também. Pequenininha, ela vai olhar e fala, isso negócio doeu. Aí ela vai lá e, tiver a chance, puxa o cabelo dela, daqui a pouco ela vai lá, pá. Ou seja, ninguém precisa ensinar o ser humano a ser vingativo. Ninguém precisa ensinar o ser humano a exigir do ofensor que pague pelos seus erros. Não é verdade? Ah, você fez isso comigo, agora você vai ter que pagar. Beleza, não tem problema não. Mas você vai, você vai penar na minha mão, rapaz. Você vai penar. Você vai ver. Alguém aprende isso? Precisa ser ensinado isso? Precisa não. Por quê? Parece que é um instinto assim, profundamente enraizado, né, dentro do nosso coração. Só que, amados, quando a gente segue os nossos instintos de justiça natural, nós começamos a criar cadeias intermináveis de vingança e de relacionamentos quebrados. Ou seja, conforme a gente vai seguindo esses instintos, cada vez mais a coisa, digamos assim, vai ficando amarrada. São cadeias que não terminam nunca. Na minha família eu tenho um exemplo
né? Muito bom. E com certeza, se vocês pensarem na família de vocês, deve existir algum caso assim. O meu avô, por parte de pai, parou de falar com meu pai quando meu pai era jovem. Meu pai fez algumas bobagens na vida e meu pai também orgulhoso parou de falar com meu avô. E meu pai só foi rever o meu avô quando ele estava morto, no dia do enterro. E o que vocês acham que aconteceu no meu relacionamento com o do meu pai? Eu também, quando tinha meus 20 e poucos anos de idade, também fiz besteira, coisas que não agradaram ao coração do meu pai, ainda mais que eu não conhecia Cristo, e meu pai também não conhece a Cristo até hoje, infelizmente, mas vai se converter em nome de Jesus, temos orado por isso. Mas, querido, meu pai parou de falar comigo. E eu fiquei também um bom tempo sem falar com meu pai. Eu até conheci essa menina aqui, ela ficava, não, vai lá, procura, aquele negócio todo. Eu tentei procurar, levei uns fóruns. Só que depois eu me converti. E eu descobri sobre perdão. E eu falei assim, caramba, a responsabilidade disso é minha, não é dele não. Queridos, e procurei meu pai, o relacionamento foi restabelecido. Hoje a gente se fala, a gente sai, a gente almoça junto, né? Eu vou na casa dele. Então, assim, são coisas que se não fosse quebrado, querido, na minha vida, isso iria ficar se repetindo sempre. Com certeza, como eu falei, existem casos também na família de vocês. E essas histórias semelhantes, amados, elas vão se repetindo. Vão sempre se repetindo. Até em povos, nações. Nós sabemos que existem nações inteiras que brigam, não falam contra, né, com outras há milênios. Há milênios. Outras há alguns séculos. Ali na Europa existe muita rixa também. Às vezes a gente só pensa em Israel e Palestina, né, nessas coisas. Mas existem outras nações também. Por causa de falta de perdão, queridos. Então, queridos, por que Deus exigiria então de nós um ato nada natural, que desafia os nossos instintos? O que torna então o perdão tão importante para que seja inclusive um dos pilares da nossa fé? Eu já até dei a resposta, se vocês já devem saber, mas eu vou repetir de novo. Deus exige o perdão para quebrar esse ciclo interminável de não graça e justiça humana que vem nos escravizando desde a entrada do pecado no mundo, queridos. Ou seja, desde o Éden, a falta de perdão começou a escravizar o homem. Desde o Éden, a não graça entrou ali. É por isso, amados, que, né, o perdão, ele faz parte da essência do Evangelho. É por isso que Jesus falou e ensinou tanto sobre perdão, queridos. Nós não somos chamados, amados, para a gente ser salvo e continuar preso, amarrado aos nossos próprios padrões daquilo que é certo e daquilo que é errado. Acertando contas uns com os outros, nós mesmos. A gente vai definindo, isso é certo, isso é errado, você está certo, você está errado. Não, você vai pagar, não, você vai acertar a conta comigo, você vai acertar isso. Ou seja, nós não somos chamados para ser salvos e para criarmos a nossa justiça, o nosso padrão de justiça. E muitas vezes a gente fica esperando que o outro sempre, né, tenha a iniciativa de vir pedir perdão para a gente, quando a gente erra, né, quando ele erra. Amados, somos salvos para vivermos uma natureza superior, para carregarmos em nós a semelhança do Filho de Deus, a semelhança de Jesus. Tem um versículo aqui que nos mostra isso aqui na nossa frente, queridos. Isso aqui tem que ser o nosso lema, no nosso dia a dia, na nossa vida, não é aqui na igreja, num domingo, num sábado, quando tem pregação, não. Não é você chegou aqui, leu, né? Pegou, foi embora, esqueceu. Não, amados. Você tem que viver isso no seu dia a dia.
Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em cada um de nós. Ou seja, queridos, né, falando de perdão, Cristo em nós, amados, é perdoar como Jesus perdoou. E como que Jesus perdoa? Vocês já pararam para pensar? Como que Jesus perdoa? Amados, a gente acaba dando assim tanto valor a uma formalidade de perdão que a gente cria, que de maneira sutil a gente acaba criando uma lei em que o ofensor deve expressar o seu pedido de perdão com a maior clareza possível, de forma que você possa entender muito bem, para que o ofendido se sinta comovido e resolva perdoar a ele. Ou seja, né, isso, nós criamos um farisaísmo, né? Isso, de certa forma, facilmente vai, né, para uma vingança velada, uma vingança sutil. Por quê? Porque, na verdade, a gente está criando essa formalidade toda, essa lei de que o cara tem que falar da maneira certinha, tem que pedir perdão assim, 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 se não vier falar comigo desse jeito, eu não perdoo, papapá, né? Ou coisa parecida. Eu sei que não acontece com vocês, né? Só lá em casa que acontece isso, tá? Aí, que você não percebe que, na verdade, você está criando, dentro de você tem um sentimento de vingança, porque o que você quer é ver a humilhação do ofensor. Você quer ver ele se humilhar, você quer que aquilo ali seja uma penitência, né? Uma penitênciazinha prévia, né? Para que ele possa ser merecedor do seu perdão. Você fala, não, o cara vem assim, vai falar isso, eu quero que fale desse jeito, né? Queridos, isso, amados, né, muitas vezes chega a ser se torna um jogo, né, de cena, um teatro farisaico ali, que muitas vezes também não mostra o interesse das partes. Acaba a pessoa realmente não se arrependendo, acaba aquele que foi ofendido realmente não perdoando. Por quê? Porque criou todo um processo de justiça própria que tem que ser o perdão. Amados, como que Jesus perdoa? Jesus, ele não esperava um pedido formal de perdão. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia Jesus parado, sentado, esperando, né? Poxa, aquele irmãozinho me magoou. Aí Pedro chega, o que foi, Jesus? O que você está triste aí, Jesus? Não, eu fui ferido. Aquele irmão me magoou, Pedrão. Pô, ele tem que vir pedir perdão para mim. Fala lá com ele, Pedrão. Pô, Pedrão, vai lá. Diz que ele tem que se arrepender, Pedrão. Pô, ele tem que vir aqui. A gente não vê. Mas muitas vezes a gente fica assim, né? A gente fica com aquela... Qualquer coisinha, tem gente que é de cristal. Então, tem irmão que eu falo assim, caramba, é de cristal. Né? Porque qualquer coisinha racha. Aí você nem sabe, mas rachou. Aí chega e vai falar com o outro. Não, poxa, aquele irmão me feriu. O outro irmão nem sabe que ele feriu o cara. Tá? Porque às vezes chegou e elogiou. Falou, poxa, irmão, você está bonito hoje, hein? Só que ele saiu de casa e estava se achando feio pra caramba. Né? Porque ele sabe que, né, o barbeiro cortou o cabelo errado dele, né? Que nem meu caso, né? Tô falando de mim. O cara estava meio, né, com mal de Parkinson, pô. Aí deu uma tesourada meio errada lá no cabelo do sujeito. Aí o cara sabe que não tá legal, o cara fala que ele tá bonito, fala, pô, esse cara só pode estar me zoando, né? Aí fica com o mago do irmão, né? Aí começa a reclamar. Aí chama o diácono da igreja e fala, poxa, vai lá falar para ele que ele tem que vir pedir perdão para mim, poxa. Ele não podia ter falado desse jeito. Não, mas ele não falou que você tá bonito. Não, mas o bonito que ele falou foi um bonito assim diferente. Foi, ó, você tá bonito, hein? Foi um bonito assim, ó, né? O cara ouviu até um bonito diferente. Querido, eu sei que aqui não acontece isso, né? Graças a Deus, né? Pastor Carlos, na igreja dele não acontece, mas lá na minha igreja acontece, e muito, mais do que devia. Eu estou na internet, estou entregando todo mundo aí, agora que eu lembrei.
Né, queridos? Jesus, como eu falei, ele não exigia perdão formal. Ele valorizava, né, a atitude do coração das pessoas, né, sem impor qualquer humilhação para a pessoa. Ele faz isso, por exemplo, com a mulher adúltera. Não é verdade? Ele faz isso com aquele aleijado que desce pelo telhado lá, querendo ser curado. Ele diz: teus pecados estão perdoados. Né? Até com os algozes dele, de Jesus, aqueles que o pregaram na cruz, o que Jesus fala para eles? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, queridos, Jesus entendia perfeitamente que as pessoas não necessitavam de mais humilhação do que o próprio pecado já havia imposto sobre elas. Elas precisavam, na verdade, não era de humilhação, e sim de libertação, cura. A mesma lição a gente vê, por exemplo, lá no filho pródigo, naquela parábola lá maravilhosa, aonde quando o filho chega, o pai podia chegar e impor ali várias condições, não é verdade? Só que o pai o recebe de braços abertos, sem impor nenhuma condição para recebê-lo de volta. Amém? Ou seja, queridos, perdoar como Jesus é entregar o perdão sem pedir ou esperar nada em troca. É conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida. É desistir de qualquer reivindicação. Desistir de qualquer reivindicação. Isso é perdoar como Jesus. Em outras palavras, queridos, não cabe a nós julgarmos se o ofensor ele merece o perdão ou não. Não cabe a nós sermos o juiz disso. Você sabe por que é uma coisa interessante, que eu parei para pensar nisso? Se a pessoa fosse merecedora de perdão, ela não precisava ser perdoada. Porque perdão só cabe para quem não faz nada para merecer. Nada. Porque quando a gente faz alguma coisa para merecer, a gente recebe aquilo que nos é devido. Não é verdade? E quando a gente recebe o que é devido, isso não é perdão, é retribuição. Ou seja, você está retribuindo aquilo que a pessoa fez. Você não está perdoando. Você está, como, digamos assim, pagando até, muitas vezes. Então, amados, o nosso coração não pode estar contaminado com qualquer retenção de perdão à espera de uma solicitação formal. Não podemos, né, viver assim, amados. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que lembrar disso todo dia. A gente tem que lembrar disso a cada momento. E quando que a gente deve iniciar esse processo de perdão? Em que momento? Tem gente que só perdoa quando né? Tipo assim, ela ofende alguém, ela sabe que foi lá, ofendeu alguém. Pra gente que é crente, isso é até fácil. Se eu chegar ali com o irmão Tião ali, de repente estava meio passado, falei alguma coisa com ele, que eu sei, poxa, fui grosso com o Tião. Eu, na mesma hora, vou chegar depois em casa, vou ligar para ele, poxa, Tião, me perdoa, papapá. Geralmente nós não temos muita dúvida em relação a isso. Isso nos é ensinado em Mateus 5, 23 e 24, que diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Se ele tem alguma coisa contra você, foi você que ofendeu ele. Aí você entende que você tem que iniciar esse processo de perdão e chegar lá e pedir perdão.
Isso é até relativamente fácil. Mas a Bíblia nos ensina também, queridos, que quando somos ofendidos, devemos iniciar o processo de perdão. Vocês já repararam que a Bíblia ensina isso? Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Queridos, naquela primeira passagem que a gente leu, o ofensor era nós. E aqui quem é o ofensor? É o outro. Ou seja, é você que tem alguma coisa contra alguém. Ou seja, alguém te fez alguma coisa. Ou você pensa que fez. E a Bíblia nos ensina a perdoar. Perdoar, querido. Amados, geralmente a gente julga as outras pessoas pelas ações. E a nós mesmos, a gente julga pelas intenções. Não é verdade? Às vezes a gente vai orar de noite: Senhor, desce a tua mão sobre aquele irmão não podia ter feito isso comigo, Senhor amado, o Pai, em nome de Jesus. Aí o camarada quer orar a palavra, ele vai lá no salmo, pega aquele salmo lá, e os meus inimigos, tu derrubas todo, mata todo mundo. Aí fala: Deus, que isso? Irmão valente. Mas quando ele faz alguma coisa com alguém, aí é um cordeirinho orando, né? Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Deus, me perdoa, Senhor. Eu não podia ter feito isso, Senhor amado. Eu não tinha intenção. Tu conheces o meu coração, Deus, e sabe que eu não tinha essa intenção. Ou seja, o cara passa de leão feroz, de lobo, né, para ovelha, para cordeiro. Queridos, isso não pode ser assim, né? Nós temos que entender que muitas vezes a gente fere também as pessoas sem querer. Sem querer. E que as pessoas também nos ferem sem querer. Essa é a parte mais difícil da gente entender. Que muitas vezes somos feridos sem a pessoa ter intenção. Amados, se não pudermos viver este padrão, queridos, uns com os outros, a gente deve, sinceramente, reavaliar, inclusive, a nossa própria condição de perdoado diante de Deus. Olha que coisa, né? Assim, de repente, caramba, tá pegando pesado, hein? Sim, querido. Se você não... Você pode ter a dificuldade. Uma coisa é você ter a dificuldade. Uma coisa é você lançar a mão e não querer viver esse padrão. Você falar assim: mas você não sabe, pastor, o que aquela pessoa me fez. Querido, você não sabe também o que eu fiz na minha vida para Deus me perdoar. Entendeu? Ó, aos olhos humanos, acho que tinha que ter muito sangue de Jesus para poder lavar a sujeira toda. E Deus fez isso só por mim não, queridos. Deus fez isso por cada um de vocês aqui. Porque Ele conhece cada história. Ele conhece cada história. É difícil, queridos. Muitas vezes leva tempo para a ferida ser curada. Mas a gente tem que querer, dentro do nosso coração, viver, desejar, almejar, buscar esse padrão de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, queridos. Amados, quando você é um bom perdoador, você que tem filhos, queridos, os seus filhos serão bons perdoadores. Porque eles vão ver o exemplo dentro de casa. Os seus filhos não vão aprender isso na igreja, queridos. Não vão. Não vão aprender isso na escola bíblica. Não vão. A escola bíblica vai dar a informação para ele. A informação. Agora ele só vai aprender com o exemplo. E o exemplo dentro de casa. Vendo o pai perdoando a mãe. Vendo a mãe perdoando o pai. Vendo ele mesmo ser perdoado. Amém, queridos? Amados, perdão é algo tão tremendo que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que uma das coisas que mais impressionam o mundo, queridos, são vidas transformadas.
para a qual o mundo olha e fala assim, não há nenhuma explicação. É isso que Deus faz conosco. Quando o mundo começou a olhar para aquele Marcelo doidão, que bebia, gostava, né, a beça de mulher, ainda gosto, mas só da minha agora, graças a Deus. Bom explicar. Né, queridos? As pessoas, de início, ninguém acreditou. Falou, isso é fogo de palha. Isso vai passar. Isso aí, daqui a pouco, volta a ser o que era antes. Queridos, já fazem mais de 16 anos, glória a Deus. Para a glória de Deus. E hoje em dia ninguém tem dúvida mais. Ninguém tem dúvida mais. Por quê? Porque o perdão de Deus veio sobre a minha vida e transformou a minha vida. E amados, né, como o pastor Carlos falou aqui, né, quando estava falando do evangelismo, nós somos instrumentos de Deus. É Cristo vivendo em nós, que nós também, né, como seres humanos, a gente pode mostrar essa graça para outras vidas. E as pessoas muitas vezes ficarem chocadas no bom sentido, de chegar assim, de não entender. Ficar, que isso? Como que você pode me perdoar? Como que você pode me perdoar? Queridos, em relação à dívida, por exemplo, eu já perdoei acho que mais de 15 mil reais em dívida, para vocês terem uma ideia. E não tem nenhuma gota de mágoa dentro do meu coração. Não, nenhuma. Não. E teve alguns irmãos até que eles pararam de falar comigo, digamos assim, né? Fugia de mim, me via, papapá. Aí eu ficava assim, falei, poxa, Senhor, eu vou libertar esse irmão. Aí ele fugia, corria, papapá, eu ia atrás dele, o cara crente que eu ia pressionar, falei, o cara já está me devendo dinheiro há mais de 2 anos, né? Está me encontrando aqui de novo, né? Aí o cara crente, o cara vai me cobrar agora, né? Vai fazer qualquer coisa assim. Eu olhava para ele, irmão, tem uma coisa para te falar. O cara já ficava meio, né, trêmulo, né? Os olhos já meio esbugalhados. Só para você ver como que isso amarra as pessoas, né? Falei, irmão, lembra aquele dinheiro que eu te prestei 2 anos atrás? Aí o cara, né? O sangue sumia, né? Aí o cara, meu Deus, é hoje. Falava, irmão, eu tenho um negócio para falar para você. Você não precisa me pagar mais não, irmão. Eu te perdoo. Já te perdoei há muito tempo. Na verdade, dentro do meu coração, você nunca me deveu nada. Aí o cara, sério, irmão? Tá difícil, aquilo lá, né? Aí eu vou, mais vale a nossa amizade, irmão. Mais vale a nossa amizade. Amém? Agora, por isso, ninguém vai pedir dinheiro emprestado aqui não, tá? Chegar no final. Aí já é má fé. Queridos, perdão total é uma atitude radical. É uma atitude radical. Por quê? Porque é uma atitude contrária a todos os nossos instintos naturais. É uma atitude contrária a tudo aquilo que o homem vê à sua volta. Que não existe, né? Não existe uma explicação para alguém que perdoa. Não existe. Não existe. Amados, uma última análise aí sobre perdão. Eu quero mostrar também que o perdão também, ele é um ato de fé. Muitas vezes a gente não pensa no perdão nessa perspectiva. Muitas vezes a gente esquece também que perdão é um ato de fé. Por quê? Porque quando a gente perdoa a outra pessoa, a gente passa a confiar que Deus será e é um juiz muito melhor do que você. Olha que coisa tremenda. Você passa a confiar mais em Deus. Você passa a confiar que Deus é um juiz melhor, superior a você. Quando você perdoa, você abandona os seus próprios direitos, né, de vingança e deixa toda a questão da justiça nas mãos de Deus.
Você entrega tudo, 100% para Deus. Você passa a confiar plenamente em Deus. Você deixa, querido, nas mãos de Deus a balança que vai pesar entre justiça e misericórdia. Não será você o juiz. Não vai ser você que vai medir isso. O quanto de misericórdia ou o quanto de justiça deve ser aplicado àquela pessoa. E sim Deus, queridos. Muitas vezes, o mal nos chega a desaparecer quando a gente perdoa, é verdade. Mas, amados, ele perde o poder que ele tem sobre você, e é assumido por Deus, que sabe muito bem o que ele vai fazer com aquilo ali. Ele sabe exatamente, amados. Só que se a gente parar para pensar nisso, e como ato de fé, a gente vai ver que essa decisão de perdoar, ela envolve um grande risco. Envolve um grande risco. E qual é o risco? De Deus não lidar com a pessoa como você gostaria, da forma que você gostaria. Quantas vezes, você tenta liberar aquele perdão meio farisaico, Aí fala, Senhor, eu perdoo, Senhor, mas desce a tua mão, Senhor? Deus, cara, ele sabe que ele vai perder tudo, Deus. Deus, ele sabe que isso aí, não vai dar certo, Deus. E você está com aquilo dentro do seu coração, achando que Deus vai fazer exatamente o que você está pedindo, Aí Deus faz o contrário. Deus, muitas vezes, você perdoa e Deus prospera a pessoa. Às vezes é difícil, A gente tem que dar uma respirada assim, contar de 1 a 1000. Queridos, quando isso acontece, vou dar uma dica. Para pensar com quem Deus está querendo tratar. Às vezes Deus está querendo tratar com você primeiro, antes de tratar com o sujeito. E você muitas vezes não para pensar nisso. Esquece disso. Amém? Amados, estou terminando. Eu não acho que perdão seja algo fácil. Porque muitas vezes as injustiças elas continuam, as feridas continuam muitas vezes doendo. Mas sabe o que eu faço? Vou dar uma dica para vocês. E funciona, queridos. Como eu disse, perdão é decisão, não é sentimento. Você decide perdoar. E você começa diante de Deus a liberar este ofensor. E conforme aquilo ainda vai doendo dentro do seu coração, sabe o que eu faço? Eu me aproximo mais de Deus. Eu chego para Deus e falo, Senhor, eu já decidi perdoar essa pessoa. Eu já até achava que eu já tinha entregado tudo para você, Deus, há muito tempo. Mas ainda há coisas dentro do meu coração que ainda estão me incomodando em relação a isso, Senhor. Arranca isso de mim. Arranca, Deus. Eu libero perdão para essa pessoa. Amados, eu faço isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for preciso, queridos. Porque eu entendo muito bem essa conexão, amados. A coisa que eu entendi muito bem quando eu me converti, que está na Bíblia, que a gente falou aqui, que Deus perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Essa conexão, amados. Eu entendo muito bem isso. E eu sei que isso não pode existir dentro do meu coração. O meu coração não pode haver falta de perdão, nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem pelos meus parentes, nem pelos meus irmãos, por nada, queridos, por nada, amados. Então, amados, a gente sabe, queridos, que é desejo do coração de Deus que nós tenhamos mais soluções do que problemas em nossas famílias. Com certeza. Deus não sonha com os nossos lares altamente problemáticos. Não. Deus sonha com pessoas dentro de uma casa cheias do Espírito Santo
que quando os problemas vêm, e eles vêm, não tem jeito, saibam aonde está a solução. Saibam que a solução está nele. E uma das soluções aqui apresentada esta manhã para vocês chama-se perdão. E amados, e a gente precisa viver isso na plenitude dos nossos relacionamentos. E isso começa dentro da nossa casa. Só assim nós vamos ser transformados, forjados pelo Espírito Santo, cada vez mais à semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. Queridos, a gente não vai aprender a perdoar no céu. Quando a gente subir, tá? Quando a igreja for arrebatada, quando a gente estiver com Jesus, querido, a gente não vai aprender a perdoar lá em cima. Porque Apocalipse diz que a Jerusalém celestial, lá não tem pranto, não tem ranger de dente, lá não tem dor, não tem lágrimas, ou seja, amados, lá não tem sofrimento. Se não tem sofrimento, não tem ninguém te ofendendo. Não tem ninguém te ofendendo. Se não tem ninguém te ofendendo, não tem ninguém para você perdoar. Não tem. Não tem. Então aonde você vai aprender a perdoar, queridos? É aqui, agora, hoje. É dentro da sua casa, é dentro do seu lar, é com a sua família, é com o seu cônjuge, é com seus filhos. E Deus usa isso para nos forjar a semelhança de Cristo, queridos. Vamos ficar de pé, queridos. Querido, feche os seus olhos. Para pensar em tudo que você ouviu essa manhã. Você ouviu que perdão é um padrão de Deus. Você ouviu que devemos perdoar como Jesus perdoa. Que isso nos torna cada vez mais a semelhança de Cristo. Você ouviu que perdão é também um ato de fé. É um ato de confiança em Deus. Então para pensar na sua vida, eu não conheço a sua história. Como você tem vivido a prática do perdão? Ela tem sido algo constante realmente na sua vida? Feche os seus olhos, coloque isso diante de Deus. Você tem perdoado como Deus perdoa? Como Jesus perdoa? Ou você tem exigido um processo formal de perdão dos seus ofensores? Como anda a sua casa, o seu lar, seu cônjuge? Muitas vezes são essas pessoas que têm deixado marcas profundas no seu coração. Deus tem visto isso, querido. Mas Deus tem visto você ali também, querido. Deus tem olhado para você. E Deus tem visto você ali dentro da sua casa como fonte de luz, como uma fonte de amor, como uma fonte de perdão. E muitas vezes Deus está esperando que você tome uma atitude, que você vá ao seu cônjuge e peça perdão, mesmo que você esteja se sentindo ofendido. Que você vá ao seu filho e peça perdão, mesmo que você esteja se sentindo ofendido. Queridos, pega essas situações que o Espírito Santo lembrou a vocês. Coloca isso diante de Deus, querido, nessa manhã. Eu vou estar orando com vocês. Vá colocando, vá derramando isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu não quero isso mais na minha casa. Eu não quero isso mais na minha vida, Senhor. Ó Deus, eu quero ter um coração perdoador. Eu quero ter um coração que seja rápido em perdoar, Senhor. Eu não quero mais guardar mágoas, guardar ressentimentos. Eu não quero, Deus. Eu quero que minha casa seja um oásis de paz, de alegria, de vida. Coloca tudo isso diante de Deus, irmão. Ó Senhor, Pai amado, glorificado seja teu santo nome, Deus, nesta manhã, Senhor. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Ó Deus amado, Tu és o Deus que sonda, Senhor, que esquadrinha os corações, Pai.
Ó Pai amado, e em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta manhã diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos, Pai, com os nossos corações derramados, Pai, diante de Ti, Senhor. Ó Deus amado, e declaramos aqui, Espírito Santo de Deus, venha nos esquadrinhar, venha sondar as nossas vidas, Senhor. Ó Deus amado, se há, Pai, alguma falta de perdão em nossos corações, Senhor, ó Deus, traga, Senhor, a luz, Pai. Traga a luz do nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, para que possamos colocar isso diante de Ti, Senhor. Para que possamos deixar aqui nesta manhã, Senhor amado. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, Tu conheces cada história, Senhor. Tu conheces cada coração, Senhor. Tudo que cada pessoa neste lugar tem vivido, Senhor amado. Ó Pai amado, eu sei que Tu estás ali olhando, que Tu estás ali cuidando, Senhor, de cada vida aqui, Pai. Por isso eu clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, tudo que essas pessoas colocaram diante de Ti, Senhor. Ó Deus, cada mágoa, cada ressentimento, cada dificuldade, Senhor, em perdoar, Senhor, em praticar o perdão, Senhor. Ó Deus amado, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha agora, Senhor, avivar esses corações, Pai. Venha, Senhor, colocar um sentimento de decisão, Pai. Ó Deus, que seja uma decisão, Senhor, que seja guiada, abençoada pelo Teu Espírito, Deus. Ó Pai, agora repete comigo, queridos. Repete comigo, queridos. Diz assim: Senhor, em nome de Jesus, tudo que Tu trouxeste da minha mente neste momento, Senhor, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu deixo aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu clamo a Ti, Senhor, venha sobre a minha vida, Senhor. Confirma essa decisão no meu coração, Pai, porque eu creio que Tu és fiel para agir nesta situação com Teu amor, com a Tua justiça, com a Tua misericórdia. E eu creio que o meu coração estará totalmente limpo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Boa palavra, glória a Deus. Perdão tem que ser algo natural, né? Tem que ser algo natural na vida do cristão. E às vezes a gente está retendo a nossa vida por falta de perdão. Porque se Deus nos julga de acordo com o perdão que a gente dá, pede, e a gente não faz, a gente fica retido. Quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. As coisas velhas passaram, então a gente tem que agir agora de forma sobrenatural. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Se você for agir pela sua natureza, vai dar zebra. Você tem que agir pela nova criatura. A nova criatura é de Jesus, é sobrenatural e é nela que temos que basear. Falar alguma coisa rapidinho? Irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu estava falando até para a Márcia, para a esposa do pastor Marcelo. Ele não podia pregar uma coisa mais fácil, não. Porque bateu com força hoje em mim. E o irmão estava pregando a respeito, e a gente pensa sempre em famílias, filhos e irmãos. Mas eu, hoje, após 23 anos, estou liberando perdão para um homem que me fez muito mal, que foi, na época, o presidente Fernando Collor de Mello. Eu até hoje, eu tinha muita raiva, muito ódio pela injustiça que ele cometeu comigo, por todas as perdas que eu tive e tenho até hoje. Mas eu entreguei. Hoje eu estou entregando, e talvez por isso muitas coisas não tenham chegado na minha vida,
porque Deus sabia desse ódio, irmãos. Não tem outra palavra que eu tinha no meu coração. E eu entrego hoje. E tenho certeza que assim como Deus fará comigo, fará com você também. Nós queremos te entregar, meu irmão, uma lembrança para você, para sua esposa, porque vocês trabalham com casais. É um livro que fala a respeito de casamento e eu tenho certeza que vai acrescentar mais um pouquinho aí no ministério de vocês. Amém? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Ei. Amém. Bom, dito essas coisas, tem um dinheirinho para me emprestar, não? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Leva-nos em paz agora aos nossos lares e com um coração aberto e sincero, disposto a praticar a tua palavra. Eu te agradeço por tudo e em teu nome abençoo o teu povo e que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, bom almoço, até logo mais às 19 horas.